Olá! Nesta aula conheceremos melhor a interface do Outlook 2016. Então, vamos iniciá-lo aqui já de primeira. E uma vez iniciado o nosso Microsoft Outlook 2016, veja que ele conecta aqui no servidor, fica online e sincronizado. Nós vamos conhecer um pouco da interface do programa, tá? A primeira área aqui, da qual nós vamos falar, é a barra de ferramentas de acesso rápido. Essa área aqui em cima, olha só, a primeira, na esquerda superior. Onde eu tenho o botão de sincronizar, é o famoso enviar e receber, também acionado pela tecla F9. O desfazer, né, que está desativado porque a gente não fez nenhuma ação ainda. Se a gente fizer uma ação, ele ativa para a gente dar um Ctrl Z ou desfazer. Ele é respectivo ao Ctrl Z. Nós temos aqui a opção de imprimir. Essa aqui já é personalizada, eu que coloquei. Tá? E aí nós temos as outras opções da barra de ferramentas de acesso rápido. Para que serve essa barra? É uma barra para ações rápidas, de um clique apenas. Por exemplo, se eu quisesse imprimir esse e-mail do André Vilaça, existem algumas formas de fazer, né? Ou eu clico duas vezes para ter ele separado em uma janela separada, e aí eu venho aqui na guia Arquivo, também chamada de Backstage View. Olha lá, já são 2 cliques, na verdade são 3, né? Porque para abrir são 2 cliques. Clicando aqui 4, e aí eu posso estabelecer o escopo de impressão se eu quiser, ou se não, com o 5º clique eu faço a impressão. Ele vai imprimir esse conteúdo porque só tem uma página aqui, não precisa configurar qual página eu quero imprimir. Bom, você viu que foram 5 cliques, né? Eu poderia ter feito também assim, botão direito e imprimir. Ou também aqui uma impressão rápida, mas aí já são 2 cliques, né? Um com o botão de contexto e outro com o botão convencional. Eu também poderia ter dado um Ctrl P, mas aí é combinação de teclas, né? Ó, o Ctrl P ele leva para cá, é mais um clique, então são 2 teclas e um clique. No caso desse botão, quando eu sei que eu não tenho que configurar nenhuma personalização nenhuma de impressão, nem margens de impressão, nem, por exemplo, informar para o Outlook que ele vai imprimir só a página 2 de 3 ou a página 3 de 5, né, que seria a terceira página de um total de 5 páginas, que vai dar aqui em uma folha A4, por exemplo, quando eu não tenho que informar essas personalizações, eu sei que vai caber dentro de uma impressão de uma folha só A4, de uma página só, então eu uso a impressão rápida. E para eu utilizar a impressão rápida, eu tenho que ativar aqui, ó, porque por padrão ela vem desativada. Então, olha as opções que eu tenho: imprimir, salvar como, atualizar pasta, responder a todos, encaminhar, excluir, esvaziar itens excluídos, modo de toque mouse, que é aquele modo de touch para você usar o seu Outlook 2016 em dispositivos com tela touch, né, tablets, etc. Localizar um contato, recolher a faixa de opções, mais comandos e mostrar abaixo da faixa de opções, tá? Que seria isso aqui, para ele mostrar aqui as ferramentas de acesso rápido abaixo da faixa de opções. O padrão é acima mesmo, tá certo? Eu gosto muito de deixar o imprimir aqui, ele me facilita bastante impressões rápidas que eu sei que vai usar uma página só. Então, essa é a primeira área. A segunda área é a barra de título, tá? Onde você vê o título do item com o qual você está trabalhando. Olha o que ele diz aqui. Você está na caixa de entrada. A caixa de entrada é a minha pasta principal da minha mailbox, da minha caixa de correio, né? Eu tenho, claro, sempre em toda caixa de correio uma estrutura de pastas, dependendo do servidor e do cliente, né, do Outlook e do Exchange, no meu caso, porque o meu cliente é Outlook e meu servidor é Exchange, mas pode ser até outro correio, outro cliente de correios que não seja o Outlook, ou pode ser, claro, um outro servidor de correio que não seja o Exchange. Sempre você vai ter uma estrutura de pastas básicas. A caixa de entrada ela tem que existir, ela é a principal. Você pode ter o servidor de correio mais fuleiro do mundo, mais básico, mais espartano do mundo. Você tem que ter a caixa de entrada pelo menos. E aí, itens enviados também é muito necessário, né? Porque você precisa enviar e-mail, não só receber, você precisa responder, encaminhar, e tudo isso é saída de e-mail, por isso que a gente usa SMTP, é para saída. Aí nós temos rascunhos, nós temos itens excluídos, caixa de saída, que são os e-mails que estão na fila para saírem, arquivo morto, que vai depender do seu correio, se ele te possibilita um arquivo morto ou não, e por aí vai, né? Lixo eletrônico, que é a parte de spam, tá? Independente disso,
Para esse título, ele vai informar onde você está. Se eu sair, por exemplo, da caixa de entrada, que é onde os e-mails chegam, e ir para itens enviados, que é da onde os e-mails saem, ele mostra aqui também. É claro que quando você pegar um hábito, né, quando você se habituar com o Outlook 2016, você já vai saber onde você está. Mas é possível que com tantas mensagens, tantos recursos, tantas telas, barras e painéis, você acabe se perdendo onde você realmente está aqui no conteúdo. Olhando para cá, você nunca se perde. Outra coisa, ele informa não só onde você está, mas qual conta você está utilizando, porque você pode ter mais de uma conta. Eu tenho essa conta aqui, que é uma conta corporativa de Exchange Online, Office 365, mas eu poderia ter outra aqui do Outlook.com, que é o novo Hotmail, eu poderia ter o meu Gmail aqui embaixo, meu Yahoo, várias contas num Outlook só. Para cada conta, ele gera um PST no arquivo de dados. Então, quando isso acontece, ele vai mostrar em qual conta eu estou aqui. Se eu estou na conta A, B ou C configurada nesse meu perfil de usuário do Outlook. E por último, ele mostra, claro, o nome do software, Outlook. Essa, então, é a barra de título. Tá? A terceira área que nós vamos comentar aqui é a faixa de opções. Essa é uma área muito especial. Ó, ela vai logo abaixo da minha barra de título e ela vem até aqui, ó, antes, tá vendo essa parte ainda aqui onde tem ferramentas, antes de começar a mostrar a estrutura de pastas e de painéis. A faixa de opções ela também é chamada de Fluent Office, ou também de Ribbon, R-I-B-B-O-N de navio no final. Ela surgiu, na verdade, no Microsoft Office, lá na época de lançamento do Windows Vista, meados de 2007, tá? Que foi o sucessor do Windows XP. Nessa mesma época, o sucessor do Windows 2003, que estava ali par a par com o Windows XP, foi o Office 2007. E dentre as novidades, as mudanças que houveram, na parte de aparência, layout, design, o que a gente percebeu uma grande mudança, claro, além dos botões, né, que mudaram bastante com formato vitral, acompanhando aquela parte de Glass do Windows Vista, foi a Ribbon, foi a faixa de opções. Então a gente saiu aí de um software que usava aqueles clássicos menus de opção, ferramenta, arquivo, opções, e as ferramentas ficavam separadas ali. Por exemplo, inserir imagem, a parte de edição de imagem ficava toda totalmente separada. Para você inserir uma imagem, você tinha que ir em inserir imagem. E para você tratar a imagem, você tinha que ir em opções, formatação. Então ficavam totalmente longe as ferramentas que eram, na verdade, para ficar perto. E a faixa de opções veio para corrigir isso, né? Como que ela se organiza? Basicamente, ela se organiza por guias. Vamos lá, preste bastante atenção que isso aqui é definição de ribbon, de faixa de opções. Guias. Dentro das guias nós temos os grupos de opções. Nos grupos de opções nós podemos ter ou não os grupos de ferramentas. E dentro dos grupos de ferramentas nós temos o último nível, que é a ferramenta, né? São as ferramentas em si. Então, mais uma vez, vou pegar um novo grupo aqui, ó. Guia, a guia é a mesma, página inicial. Grupo de opções excluir. Grupo de ferramentas limpar. E as três ferramentas, limpar conversa, limpar pasta e subpastas, tá certo? Basicamente é assim que ele se organiza. O bom da faixa de opções é que ele agrupa todas as ferramentas que são semelhantes em sua função. Ferramentas de exclusão, agrupadas no página inicial e excluir. Ferramentas de geração de novos conteúdos, todos agrupados na guia página inicial, grupo de opções novo, e assim por diante. Nós temos outras guias com outros grupos e ferramentas que vai te auxiliar nesse processo. Com o uso contínuo, você também acaba detectando em cada as ferramentas, né, onde elas se encontram em cada uma das guias, grupos e grupos de ferramentas, tá certo? Essa então foi a nossa importantíssima faixa de opções, que nessa versão do Outlook, inclusive, você pode retrair aqui, ó, ela fica mais simples, tá? Ou expandir, que é um padrão aí desde o Office 2007. Então nós temos aí Outlook 2007, 2010, 2013, 2016 e já indo para o Outlook 2019 com essa faixa de opções aqui presente, porque ela funciona muito bem, tá? Traz uma produtividade, uma rapidez no processo de encontrar as ferramentas. Quarta área, painel de navegação. Essa área que você está vendo aqui, ó, esse painel aqui, ó, é mais ou menos uma barra, né? Ele vai aqui, ó. Tá? Eu estou sombreando para ficar mais fácil para você.
é o nosso painel de navegação. Primeiro que nós temos os favoritos. Aí você fala, poxa, mas eu não falei para o Outlook que caixa de entrada, itens enviados, rascunhos e itens excluídos são os meus favoritos. Não precisa. O Outlook ele é inteligente o suficiente para entender quais são as pastas que você mais utiliza no seu trabalho do dia a dia com correio e já coloca para você aqui, ó, as pastas como favoritos. É para um acesso mais facilitado, mais rápido, com ícone inclusive, tá certo? Aqui abaixo você tem sua estrutura de pastas completa. Então você tem aqui desde a conta, para você saber com qual conta você está trabalhando, e a estrutura de pastas, caixa de entrada, e aí vem aquelas todas que eu comentei. Rascunho, itens enviados, excluídos, arquivo morto, caixa de saída, histórico de conversação, que é para quando você tem aí servidores de Skype for Business, com plataforma de comunicações unificadas, Communicator, conferências, né? Então os chats que você tem corporativos nas mensagens desse comunicador profissional, vem para cá e você consegue recuperar. Lixo eletrônico, que é o meu spam, a parte de RSS, né, para a gente assinar aqui os feeds de notícias e pastas de pesquisas, falaremos das pastas de pesquisas também e dos grupos também mais para frente. Então você tem estrutura de pasta e você tem os módulos, os famosos módulos do Outlook. Módulo de mensagens para mensagens de e-mail, módulo de calendário para os seus agendamentos, compromissos, tarefas, reuniões online e virtuais. Módulo de pessoas, também chamado nas versões anteriores como módulo de contatos, para você organizar os seus contatos. Módulo de tarefas, para você fazer gestão das suas atividades pendentes, em andamento, atividades concluídas, lembretes também, né? E aqui você tem mais opções, ó, porque ainda você tem alguns itens, como por exemplo, anotações. É um módulo de post-it, assim como o Windows mesmo oferece, né? O seu software de post-it. Você tem aqui um módulo que chama-se pastas. Na verdade, ele só vai trocar a visualização, eu vou clicar para você ver, só vai trocar a visualização de como se apresenta esse mesmo painel aqui de navegações que nós estamos falando. Ele acaba adquirindo aqui uma estrutura com ícones e aí o calendário também é possível acessar a partir daqui, a parte de contatos, ele muda um pouquinho essa visualização. Não chega a ser um módulo de um novo item, tá certo? Legal dizer isso. E também a parte de atalhos, onde você vai ter aqui um formato de acesso por atalho no Outlook. Você vai criando atalhos aqui, como o Outlook hoje, que é uma visualização generalizada do seu trabalho com o Outlook para a parte de calendário, para a parte de tarefas e para a parte de mensagens. Bom, não tenho quase nada, né? Por isso que eu não tenho listas de tarefas aqui, reuniões agendadas aqui, só tenho 2 e-mails não lidos aqui na caixa de entrada. É isso que ele está falando, ó. E-mails não lidos negrito. É claro que durante o treinamento esse panorama vai mudar e esse painel aqui também vai mudar. E do Microsoft Office Online, para acessar aí os arquivos que estão lá no SharePoint e no OneDrive for Business, para quem usa SharePoint e Office 365, né? Portanto, SharePoint Online. Bom, esse então é o nosso painel de navegação. Quinta área, painel de conteúdo, é justamente a próxima área aqui, ó, pulando a próxima coluna, né, ou barra à direita. Eu tenho nesse painel de leitura, a primeira coisa aqui em cima no topo, uma barra de pesquisa. Tá? Simples assim, isso aqui vai gerar inclusive uma aula separada só para pesquisa. Aí eu tenho o escopo da pesquisa. Onde eu quero pesquisar? Na pasta atual que eu estou, que é itens enviados, nas subpastas desta pasta que eu estou, na caixa de correio atual, ou seja, em todas as pastas da minha caixa de correio, ou em todos os itens do Outlook, que aí ele vai pesquisar em todas as pastas de todas as caixas de todas as contas, né? Então aqui você muda o escopo antes de pesquisar, é bem interessante. E aqui você tem, tá dizendo itens enviados aqui o título, porque eu estou na pasta itens enviados. Os e-mails pertinentes à pasta. Se eu entro dentro da pasta de entrada, da caixa de entrada, que é a minha pasta principal da minha caixa de correio, eu tenho os e-mails que chegaram para mim. Se eu entro dentro da pasta itens enviados, eu tenho os e-mails que eu enviei a partir da minha conta, da minha caixa de correio. Então, se eu clico, por exemplo, num e-mail, veja só, a gente já vai falar desse próximo painel, você pode ver que ele tem uma exibição um pouquinho diferente dos que eu não li. Por quê? Se eu clico, eu já automaticamente no painel que vem aqui a seguir, a gente vai falar sobre ele, que é o painel de conteúdo, eu estou vendo a mensagem, então o Outlook entende que eu estou lendo. Ele tira essa notificação aqui, ó. Tá vendo esse azul aqui forte? Que é o sinalizador de e-mails não lidos, tá bom?
Ele também tira o assunto em si, tá vendo? Ele não deixa mais em negrito, nem a data. É o que ele muda para mim aqui. Outra coisa, eu sei que o e-mail não está lido quando eu tenho esse ícone aqui, tá vendo? Na verdade, eu tenho 3 e-mails na minha caixa de mensagem, contudo 2 não lidos. Consigo ver isso de duas formas. Olhando para cá, na sinalização, olhando para cá, na sinalização de negrito do título, e também quando eu não estou dentro da pasta, por exemplo, eu poderia estar dentro da pasta arquivo morto. Ainda assim, eu saberia que na minha caixa de entrada tem 2 e-mails não lidos, porque eu tenho a notificação 2 aqui em negrito, mostrando isso para mim. Bom, nesse painel de leitura é onde eu vou ver quem mandou e-mail, porque aqui fica o nome, o assunto, né, breve, porque é rápido, né, eu posso expandir para poder tentar ver todo o meu assunto e retrair, tá? Isso aqui vai depender do tipo de visualização que eu quero. Por exemplo, aqui eu consigo ver todo o título, ó, teste de envio de e-mail 3, e eu ainda consigo ver um pouquinho do corpo da mensagem, que nesse caso só tem uma linha. Por isso que eu consigo ver aqui tudo, né? Se eu expandir um pouquinho mais, ó. Pronto, olha lá. Corpo da mensagem, teste de envio de e-mail 3. Aqui já faz parte até da assinatura, dessa parte aqui de baixo. Então, conforme for, a gente vai configurar para 2, 3 linhas de exibição de conteúdo, mas basicamente é isso. Bate o olho e você já sabe de quem que é o assunto e o comecinho da mensagem. Você não precisa nem ler ela toda para entender, caso seja fácil, né? O assunto seja claro ali também. Tá certo? Este, então, é o nosso painel de navegação, ok? Nossa quarta área. Passamos então por 4 áreas corrigindo. Primeira área, barra de ferramenta de acesso rápido. Segunda área, barra de título. Terceira área, faixa de opções. Quarta área, painel de navegação. E quinta área, painel de conteúdo. Vamos para a sexta área, que será o painel de leitura. É esse aqui que eu estava falando. Quando você clica em um item no painel de conteúdo, você consegue ver toda a descrição, toda a informação da mensagem de e-mail no painel de leitura. É aqui que você vai ver mais uma vez o assunto do e-mail, quem enviou esse e-mail, tá vendo? A foto, o nome de exibição. Se for o Outlook 2016 aí, ele vai mostrar o painel de pessoa, o cartão de pessoa, onde eu tenho mais informações desse contato. Tá? Aqui, na verdade, ele mostra o que ele mostraria lá no módulo de pessoas de contato. É muito legal porque tem essa integração. E aí você tem algumas informações a mais quando o contato ele é interno na organização, tem o mesmo domínio. Você tem o cargo, você tem a área, e se você expandir, você ainda vê muito mais coisas. Você consegue ver a disponibilidade de agenda, de calendário dele, ó, disponível nas próximas 8 horas. Então, daqui a 8 horas que eu vou conseguir falar com o André, porque ele só vai entrar daqui a 8 horas para trabalhar. Aqui você tem o e-mail, você tem o telefone, se tiver celular também vai aparecer, e qual é o escritório em que ele trabalha, tá vendo? Itapecerica da Serra. Eu ainda consigo vir aqui para organização e carregar mais informações. Para associação a mesma coisa e para contato a mesma coisa, sempre quando eu tenho esse sinal de maior aqui. Você quer ver só uma coisa? Se clicar aqui em contato, ó, eu ainda tenho o endereço de mensagens instantâneas dele, porque a gente utiliza o Teams, Microsoft Teams, para fazer aí mensagens instantâneas. E aí voltando, eu posso ir nos outros módulos, ó. Aqui eu tenho o organograma, que nesse caso não está ativado, da organização. Eu tenho o perfil de LinkedIn. Se ele tiver um perfil no LinkedIn conectado com essa conta, ele já vai autenticar aqui para mim e ele já vai associar. E aqui a associação a algum grupo, por enquanto o André não pertence a nenhum grupo. O que mais que eu tenho? Para quem que foi? Para mim. Ah, então, claro, se está na minha caixa de entrada, foi para mim. Né? Mas é legal para que a gente entenda, olha só, pausando o mouse, mesma coisa, mesmas informações ali. Aí eu tenho o corpo da mensagem, que é isso aqui. Eu coloquei isso aqui justamente para ficar bem intuitivo. O corpo da mensagem, mesmo assunto, mesmo item do assunto. E aí eu tenho a assinatura dele, né? Que pode ser configurada como de forma automatizada para funcionar no seu Outlook. Bom, aqui eu tenho os botões de ação, né? Eu posso responder esse e-mail. Se o André enviou para mais pessoas além de mim, vamos supor que ele enviou para mim e para o Felipe. Na hora que eu clicar em responder a todos, eu não só respondo ao André, mas eu respondo ao André copiando o Felipe. Tá certo? Eu posso encaminhar, que é na verdade pegar esse e-mail e mandar para uma terceira pessoa que não está associada ainda nessa conversação. E eu tenho esse botão de mais ações aqui para gerar uma reunião a partir desse e-mail e para encaminhar esse e-mail como anexo dentro de outro e-mail bem interessante. Tá certo?
Esse, então, é o nosso painel de leitura. Vamos para a sétima área, que é a nossa barra de tarefas pendentes. Ela aparece logo aqui. Essa barra é interessante falar sobre ela, porque nas versões 2007 e 2010 do Outlook, ela era padrão. Você instalava o Outlook, configurava uma conta, ela já vinha por padrão aqui. A partir da versão 2013, ou seja, estou falando da versão 2013 e 2016 do Outlook, essa barra acabou não vindo mais como um padrão, mas ela continua existindo, tá? Como é que eu ativo ela? Então primeiro eu vou falar como eu ativo, para depois falar dela. Eu ativo aqui, ó, na opção na guia exibir, aí eu tenho aqui um grupo de opções chamado painel, aqui layout, perdão, um grupo de opções chamado layout, e eu tenho um grupo de ferramentas chamado barra de tarefas pendentes. Eu vou escolher que tipo de barra de tarefa pendente que eu quero trabalhar. Estou trabalhando com tarefas, está aqui embaixo, olha lá, dividido por essa linha, e calendário, mas eu poderia ter colocado também uma barra de tarefa pendente de pessoas, mas eu não quero. Vou fechar. Eu poderia ter ativado e desativado por aqui também, ó. Ativei e desativei por aqui, tá certo? Bom, agora que eu falei como é que eu faço ela aparecer e como é que eu faço ela desaparecer, né? Fechar, exibir e ocultar. Nada mais do que é o meu módulo de calendário, já vou falar sobre ele daqui a pouco, tá? E o meu módulo de tarefas, exibido aqui, só que para itens pendentes, os que já se resolveram, já se completaram, já foram executados, não vem para cá. Aqui é justamente para uma exibição do que eu tenho por fazer, é bem interessante. Ora, se você tem um monitor com uma baixa resolução, eu não recomendo muito você ativar, porque daí você acaba restringindo aqui a visualização do e-mail. Fica muito curtinho assim, ó. Não é legal trabalhar. Nesse meu caso aqui, eu tenho um monitor widescreen com uma resolução bem bacana, então eu prefiro ativar porque daí eu tenho essa visão aqui mais panorâmica, tá? Outra coisa, lembra quando a gente falou ali do painel de navegação, que é esse aqui, onde eu tenho os módulos do Outlook? Quando eu pauso o mouse em cima, olha só, eu tenho uma pré-visualização do meu módulo. Isso é muito legal, surgiu no Outlook 2013, olha lá. Módulo de pessoas, por enquanto eu não tenho nada, então não está aparecendo nada aqui, não vou pesquisar por ninguém porque eu não tenho ninguém ainda. Tá vendo? Tarefa é a mesma coisa, eu não tenho nenhuma tarefa. Quando a gente passar a ter, eu mostro para você. Se eu clico, veja só, eu vou para o módulo, olha só. Cliquei, fui para o módulo de calendário, estou no calendário de outubro de 2018. Cliquei, fui para o meu catálogo de pessoas, por enquanto não tem ninguém. Cliquei, fui para o meu módulo de tarefas. A minha faixa de opções ela muda conforme o módulo. Vou para o módulo de contato de pessoas, ferramentas para mexer com contatos. Vou para o módulo de calendário, ferramentas para mexer com agendamentos. Volto para o módulo de mensagens, ferramentas para mexer com mensagens de e-mail, só para relembrar. Então, aqui nós falamos sobre a nossa barra de tarefas pendente, nossa sétima e penúltima área. Agora vamos para a nossa oitava e última área, que é a barra de status. É essa barra fininha que tem aqui embaixo, ó, cinza. Tá? Do que se trata ela? Ela exibe aqui, muito convenientemente, o status daquilo com o qual você está trabalhando. Por exemplo, vamos fazer uma leitura rápida. O primeiro item que nós temos aqui está dizendo o seguinte, que eu tenho, é uma cota, tá vendo? Ó, esse risquinho aqui, pintado, é o que eu estou utilizando desse total aqui que eu posso utilizar. Então ele está dizendo que eu tenho 98,9 GB livres, que é essa parte maior, né? Claro, comparativamente. Eu estou usando o percentual aqui pintado. Isso aqui é a minha cota de servidor, tá? Se eu clico, ele já me leva para cá, ó, a informação um pouquinho mais completa, tá vendo? Como eu tenho uma assinatura lá no meu Office 365 E5, que me dá direito a um Exchange Online plano 2 com 100 GB de caixa, ele mostra 99 aqui, mas é 100 GB, tá? Então, eu estou usando bem pouquinho, claro, essa caixa está vazia praticamente, né? A gente só tem 3 e-mails ali. Então eu estou usando um pequeno percentual e ele vai mostrando aqui para mim. Só que, veja só, para poder acessar esse painel, eu sempre tenho que vir aqui em arquivo. Aí ele mostra aqui, ó, em configurações da caixa de correio. Para eu não precisar a todo momento estar vindo aqui, se eu estiver preocupado com o tamanho da minha caixa, com o uso, com a cota da minha caixa, eu olho para cá. E isso é possível porque na barra de status, eu vou clicar com o botão direito, tá? Eu tenho essa informação aqui ativada, ó, eu poderia desativar e não exibir. É um padrão, inclusive, tá? O seu pode não estar exibindo. Como é que eu ativo? Botão direito, informação de cota. Tá vendo que está tudo ativado? Filtro, itens de exibição, itens de cabeçalho na exibição, itens não lidos, enfim. Cada um desses itens representa uma informação.
Por exemplo, essa aqui ele está dizendo o seguinte: quantos e-mails eu tenho na minha caixa de entrada, que sempre diz respeito à caixa de entrada. Tá vendo? Ó, número de itens nesta pasta, na pasta que eu estou. Está dizendo que tem 3. Então aqui ele não está levando em consideração os lidos e não lidos, ele está levando em consideração a totalidade. Contudo, nessa mesma pasta, aqui ele leva em consideração somente os e-mails não lidos, 2. Bom, mas como eu já disse, já dá para ver isso de outra forma, né? Olhando para cá, nos indicadores, e aqui também, que eu prefiro inclusive. Mas se você quiser olhar para cá, você também tem essa informação. Ou você pode não exibi-la se você quiser. Mais para a direita nós temos aqui, ó, todas as pastas estão atualizadas. Ele quer dizer o seguinte, que ele está consultando o servidor e não tem nenhum e-mail no servidor que está diferente aqui no cliente, está tudo sincronizado. Se lá no servidor tem 2 itens na pasta de itens enviados, um há 2 semanas atrás e outro a semana passada, aqui no Outlook também tem e ele está exibindo isso. É isso que ele está dizendo, tá certo? E aí ele diz o seguinte, que neste instante o servidor está live com o meu Outlook, ele está conectado. Se alguém mandar um e-mail, bate no mesmo instante na minha caixa, eu recebo no mesmo momento, tá? Perfeito. Esse botão aqui é porque eu estou utilizando 2 monitores, um monitor principal, que é esse que vocês estão vendo na gravação do treinamento, e um monitor de apoio. Como eu tenho uma placa dedicada, então ela tem uma configuração de alta resolução, então ele mostra as opções de exibir aqui, ó, otimizar para obter a melhor aparência nos 2 monitores, tá? E aí eu posso também otimizar para uma compatibilidade, ok? Posso ter esses 2 escopos aqui. Logo à direita, eu vou ter aqui o modo de exibição normal, é este que você está vendo, ou o modo de exibição de leitura, olha só, quando eu ativo, ele começa a retrair aqui a minha barra, ó, ficou uma barra mais pequenininha aqui, mas ainda assim eu tenho acesso à caixa de entrada, aos itens enviados, que são as pastas principais, só que eles se comportam dessa forma, vertical. Isso aqui é para economizar espaço na tela, caso o seu monitor não seja um monitor com uma resolução interessante, bacana, e aí você consegue tanto aproveitar espaço na tela ou simplesmente por preferência, tá vendo? Rascunho e itens excluídos. Por que essas 4 caixas? Porque é o seguinte, deixa eu voltar para o modo de exibição normal aqui. Ó, vou expandir aqui, tá bom? Porque são os favoritos que estão aqui. Ah, mas eu quero favoritar uma pasta que não está aí. Ok, então você clica com o botão direito nela e clica em favoritar. Por exemplo, histórico de conversa. Botão direito em cima, adicionar aos favoritos. Aí você já vai ter 5 itens aqui para trabalhar. E se você exibir no modo de exibição compacta de leitura, vão aparecer 5 itens na vertical. Eu prefiro assim, estou muito habituado a trabalhar assim. Meu monitor comporta trabalhar dessa forma, porque daí eu enxergo tudo, tá? E prefiro dessa forma. Bom, e eu tenho a ferramenta de zoom, né? Que é para quando mandam um e-mail para você com a letra muito pequenininha, eles mexem na fonte, né? E escolhem uma letra com uma fonte do tamanho, sei lá, 10, 8, bem pequena. O que você faz? Olha lá, zoom. O zoom, olha que interessante, eu vou colocar 196, ele é só para o conteúdo do e-mail, tá? Ele não vai fazer zoom aqui nas ferramentas, nas visualizações. É só para o conteúdo do seu e-mail mesmo. É muito interessante utilizar aí para quem tem problema de visão ou para quem não consegue enxergar fontes muito pequenas. Bom, voltei para o normal, que é 100%. E aqui está então a definição, fechando, né, da nossa barra de status. Dessa forma, você conheceu aí a interface do Outlook 2016 com as suas 8 áreas. Espero que tenha gostado. Até a próxima aula.